Introdução ao estudo de células-tronco. Conceito, O que seria uma célula-tronco? Uma célula-tronco é, portanto, uma célula não especializada, ou seja, que ainda não se diferenciou em nenhum tipo celular específico. Neste sentido, temos então que em inglês o termo stem cell, onde cell significa célula e stem significa haste, ou então tronco. E o significado dessa sigla é muito adequado, pois imagine uma árvore, na qual o tronco principal único, ele se ramifica em vários galhos, Então, cada galho em outros ainda mais delgados e assim por diante até chegar às folhas. Essa árvore representaria, então, o desenvolvimento embrionário de um animal, desde o zigoto, e passa a fase do blastocisto, até a efetiva formação de todos os diferentes tipos celulares presentes no corpo do adulto. Então, as células-tronco, elas diferem de outras células do organismo por apresentarem três características. Então, são células indiferenciadas e não especializadas, o que significa dizer que não se diferenciou em nenhum tipo celular específico do corpo. São capazes de se multiplicar por longos períodos, mantendo-se indiferenciadas, e dessa forma, então, um pequeno número de células ela pode originar uma grande população de células semelhantes a elas. E uma terceira característica, que seria, no caso, a capacidade de se diferenciar em células especializadas de um tecido particular. Então, a gente tem a classificação. As células-tronco, elas são classificadas em três tipos: totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As totipotentes, elas têm origem do zigoto, ou célula-ovo, e ela tem um potencial de gerar um novo ser completo. Enquanto que as pluripotentes, que são as células-tronco embrionárias, elas se originam da massa nuclear interna do blastocisto, gerando todos os tecidos do organismo. E as multipotentes, que têm um potencial um pouco reduzido em relação às outras, as multipotentes são células-tronco adultas, e aí elas se originam de diversos tecidos do corpo. Só que o seu potencial é apenas de gerar os tecidos dos quais elas se originam. Bem, quanto à sua natureza, as células-tronco podem ser embrionárias ou adultas. As embrionárias são capazes de originar todas as células do corpo, no caso, 250 tipos celulares, mas é desprovida do potencial de formar um indivíduo pleno, como no caso das células-tronco totipotentes, pois elas não dão origem a anexos embrionários. Ela é derivada, no caso, se a gente pensa no blastocisto. Ele tem a massa celular externa, a massa celular interna. As células-tronco seriam, então, derivadas da massa celular interna desse embrião, que, no caso, nessa fase do blastocisto, este embrião ele tem de 5 a 6 dias de formação. Então, e as células-tronco adultas? Então, as células-tronco adultas, elas têm capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, ou seja, se retirarmos uma célula-tronco, como mostra na figura do cérebro, esta só poderá ser diferenciada em células de onde foi retirada. As células-tronco do coração, que no caso podem se diferenciar no tecido muscular cardíaco, e as células da medula óssea, que darão origem, então, a todas as células sanguíneas, já que a gente sabe que é na medula óssea onde essas células estão localizadas. Essas células são então ditas multipotentes, esse tipo de células-tronco, por serem menos, digamos assim, menos versáteis que as células-tronco embrionárias. Bem, aqui só uma imagem especificando quanto à origem das células-tronco. A gente tem as totipotentes, que são oriundas do zigoto, as embrionárias, que são as células-tronco pluripotentes, encontradas na massa interna do blastocisto, que é a fase de onde o embrião se encontra nos seus 5 a 6 dias de vida, e as adultas, que são células-tronco classificadas como multipotentes, onde podem ser encontradas no cordão umbilical, cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele, coração, entre outros tecidos do indivíduo adulto. Então, cientistas acreditam que o futuro das células-tronco, que no futuro as células-tronco possam ser empregadas na cura de diversas doenças, como por exemplo o mal de Alzheimer, leucemia, mal de Parkinson e até mesmo diabetes, através do método da clonagem terapêutica. Então, várias lesões e doenças degenerativas seriam então resolvidas.
tecidos, músculos, nervos e até mesmo órgãos poderão, em breve, serem reconstruídos com a aplicação desse tipo de tratamento, combatendo diversas doenças crônicas.